Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. É sempre uma grande responsabilidade que o Senhor venha me usar em nome de Jesus, para que venha trazer aquilo que é a porção para essa noite, para as nossas vidas, amém? O alimento que Ele tem para nós, o direcionamento, a palavra mesmo que Ele tem para a tua noiva, porque a noiva é dEle e nós somos dEle, amém? E aquilo que Ele quiser fazer, aquilo que Ele quiser falar, aquilo que Ele quiser manifestar através da minha vida sobre o meu e o teu coração, eu creio que nessa noite Ele fará. Eu creio que nessa noite Ele irá de encontro ao meu e ao teu coração, trazendo um alimento fresco, trazendo aquilo que nós precisamos para este tempo. E não é para quem não veio, é para mim, é para você que estamos aqui, que decidimos tomar a nossa parte, a nossa porção para essa semana, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos 12. Eu amo, acho que eu não sou muito certa, porque eu amo palavra de exortação, gente. Você quer me ver sair feliz do culto é quando eu recebo palavra de exortação, é cajadada que eu falo, eita glória, me converte, Jesus. E é uma bênção a gente receber palavra de vitória, porque a gente vai conquistar, porque a gente vai vencer, porque a gente vai... Isso é uma bênção e faz parte, porque Deus ele usa profetas, Deus ele tem palavras, chaves para nos entregar e nós somos abençoados. Mas eu glorifico ao Senhor porque aqui nós temos cada detalhe, nós temos todas as porções necessárias de um todo. Nós temos a palavra de bênção, nós temos o milagre, a chave sendo liberada, nós temos a palavra de exortação, nós temos tudo que nós precisamos através do Senhor. Amém? E Hebreus 12:6, só para complementar, diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, Jesus nos ama. Amém? Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita a uma antiga discípula de um antigo ministério da qual eu tinha me convertido e trabalhado há muitos anos atrás. E conversando com ela ali, ela me contando a vida dela, estava desviada, vivendo fora do propósito, daquilo que Deus tinha chamado para a vida dela. E ela conversando, contando, e teve um momento que ela disse assim: Gi, tudo que eu viver é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E aí eu falei para ela: nem tudo. Porque a palavra do Senhor diz que para eu viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, há um princípio que eu preciso viver. Há uma situação, há uma condição para eu viver aquilo. Então nem sempre eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu queria passar um pouquinho por esse texto com vocês, porque nós desejamos viver essa vontade. Amém? Quem aqui não quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Quem aqui não quer estar no centro da vontade dEle? Porque Ele é o nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. A gente quer viver isso. Mas para isso eu preciso exercer algo. Antes de eu chegar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Paulo ele nos dá um direcionamento. Primeiro a gente precisa ser direcionado, ser conduzido a algo, para depois o cumprimento dessa promessa chegar até nós. As promessas do Senhor, eu sempre digo isso, elas vão se cumprir. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Então, se há promessa sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Mas a gente conhece a história do povo de Israel, que andou ali por 40 anos, um trajeto que seria muito menor, por conta de murmuração, por conta de reclamação, por conta de desobediência. Então nós sabemos que no final, nós ou a nossa descendência chegará à promessa. Mas eu posso escolher antecipar essa bênção, ou eu posso escolher atrasar essa bênção. Em Mateus 9,16, a Bíblia diz: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Como que Deus derramaria um novo dele sobre a minha e a tua vida, se nós ainda continuamos como os odres velhos? Como que nós receberíamos o novo, o melhor do Senhor, se ainda não estamos preparados para isso? Isso se perderia. Nós não estaríamos prontos para receber a bênção que Deus tem para nós. Então precisa haver primeiro uma renovação, uma transformação do Senhor sobre a minha, sobre a tua vida, para que nós possamos chegar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é algo constante na minha e na tua vida. Eu acredito que eu e você não é algo que acontece só comigo, que no final do dia a gente começa a passar na nossa mente tudo que nós fizemos no dia e a gente fala: meu Deus, eu errei aqui. Senhor, me perdoa, eu errei nesse daqui. Senhor, esse aqui eu errei também, eu não devia ter feito assim. Senhor, me converte a minha boca, converte a minha mente, converte o meu falar, porque eu deveria ter agido de forma diferente nesse ponto aqui. A gente sabe que nós somos falhos, que nós erramos todos os dias, mas nós precisamos fazer essa autoanálise todos os dias, para ver aonde nós precisamos ser moldados ainda. Tiago 3,9 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Como poderíamos jorrar a água limpa e água suja do mesmo manancial, da mesma fonte? Como daríamos dois tipos de fruto? Nós seremos usados pelo Senhor, nós viveremos as promessas, tanto na nossa vida ministerial, quanto na nossa vida física, bens materiais. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Mas nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. Nós precisamos ter uma limpeza das nossas fontes, daquilo que sai da nossa boca. A nossa boca, ela precisa ser santa. A nossa boca precisa ser uma boca que profetiza a bênção, o milagre. E não é fácil. Não é fácil. Quantas das vezes o nosso interior, o nosso desejo, a nossa carne grita para dizer algo que não provém do Senhor. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus defeitos, as coisas que, como eu já falei, eu coloco a mão na minha cabeça e falo: Jesus, me converte meu lábio, converte meu falar. A gente precisa ter esse discernimento de pedir ao Senhor para que Ele converta os nossos lábios, porque a nossa boca ela profetiza a bênção ou a maldição. As nossas palavras são sementes. Aquilo que a gente declara da nossa boca, ela pode gerar bênção ou a maldição sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho. Mas esse trabalho realmente é uma porcaria. Olha essa porta, olha, misericórdia, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais isso daqui. Isso aqui é um inferno. Misericórdia. Misericórdia. Às vezes a gente pode se pegar declarando maldição sobre a porta que Deus abriu sobre a nossa vida. Declarando maldição sobre a vida dos nossos filhos. Mas você é burro, por acaso, que você não está aprendendo o que eu estou falando?
Esse casamento, realmente eu nunca vou ser feliz nesse casamento. Eu casei para ser infeliz. Quantas vezes a gente se pega falando coisas que não provêm do Senhor. E nessa noite Deus quer sarar as nossas fontes de água. Nessa noite Deus quer sarar a nossa boca. Nessa noite Deus quer santificar os nossos lábios. Nessa noite Deus quer fazer fluir do nosso interior rios de água viva para fazer brotar a semente que nós temos liberado. A palavra de bênção tem sido liberada desse altar. Deus tem usado o bispo, a pastora, aquelas pessoas que ministram, o ministério de louvor, Deus tem usado tremendamente. Mas é como o bispo falou, não adianta a gente receber aqui e colocar no saquetel, no saco furado e deixar saindo a palavra de bênção, a semente de bênção e caindo pelo caminho. E quando a gente chega na nossa casa, quando a gente se depara com um problema, quando a gente se depara com a dificuldade no trabalho, a gente abre a nossa boca para declarar tudo o contrário do que a gente recebeu aqui dentro. Deus, Ele quer nos santificar. Deus quer me santificar. Deus quer santificar a mim e a você. Antes de viver a promessa, precisa haver renovação, transformação, renúncia e ajuste. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso mudar primeiro. A bênção não antecede a minha e a tua mudança. O milagre, a vontade agradável, boa e perfeita do Senhor não antecedem a minha e a tua transformação. O texto começa dizendo, em primeiro lugar, o texto diz, Paulo diz, rogo-lhes pela misericórdia de Deus. Isso nos diz que não é pela minha ou pela tua força, não é pela minha ou pela tua sabedoria, mas pela misericórdia de Deus que nós somos o que somos, fazemos o que fazemos de bom. Tudo é por Ele, é dele, para Ele, não vem de nós. Até mesmo a nossa intenção de nos santificar vem do Senhor. Até mesmo a nossa decisão de levantar a nossa mão e aceitar a Jesus não vem de nós, vem do Senhor. Tiago 1,16 diz, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não vem de mim, não vem de ti. O desejo da mudança, da transformação vem do Senhor. Lá embaixo a pastora falou na roda sobre isso, que nós não devemos achar que nós somos melhores por estar fazendo as coisas certas, porque não vem de nós, vem dele. Até o nosso desejo de adorar, até o nosso desejo de nos santificar vem do Senhor. Tudo é dele. Por isso que Paulo inicia o texto rogando pela misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo ao Senhor. Nós precisamos decidir nos apresentar ou nos oferecer. E é em sacrifício. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Nossas vontades, nossos desejos, nossa carne grita querendo o que nos agrada. A gente não quer jejuar. A gente não quer abrir mão daquilo que nos agrada. Não queremos abrir mão de uma série, não queremos abrir mão de um celular, de uma rede social, de um videogame. Eu não sei o que Deus tem requerido de você, porque Deus requer de mim algo que me faz falta. E Deus requer de você o que te faz falta. E é um sacrifício vivo. Antigamente, Deus requeria, para que nós tivéssemos ali a remissão do pecado, um sacrifício de um animal. Mas o cordeiro, ele já foi entregue. Jesus já morreu na cruz por mim e pela tua vida. O sacrifício já foi, o cordeiro já foi imolado. Ele já morreu por nós. Então hoje nós devemos decidir nos entregar como um sacrifício vivo, dedicado ao Senhor. Isaías 53:5 diz, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Sim, Jesus já se entregou por mim, pela tua vida. Gi, mas então por que eu ainda preciso entregar?
já fez. Se Ele já se sacrificou, a gente ouve muito nas redes sociais, mas Deus é amor. Ele já morreu, Ele já levou sobre Ele os pecados. Você pode continuar vivendo da tua maneira, você pode continuar fazendo o que te agrada, porque Deus te ama de qualquer jeito. Deus te ama do jeito que você é. Deus, Ele nos ama, Ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas Ele nos transforma para a honra, glória e majestade do nome dEle. Mateus 16, 24 diz: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? O que nos daria, o que nos beneficiaria ganhar o mundo inteiro? Bens. Deus, Ele tem isso para nós. Mas naquele grande dia, quantos irão querer dar tudo que tem para poder estar do lado direito de Jesus? Quantos vão desejar dar tudo que possui, tudo que conquistou, tudo que lutou para conquistar nessa vida, para poder estar do lado direito de Jesus? Ele já se entregou por nós, Ele nos dá tudo, Ele tem tudo para nos dar. E a bênção, como falei, vai se cumprir. A gente não precisa se preocupar em receber, em correr atrás da bênção, porque a Bíblia diz que a bênção, os milagres seguirão os que crerem, os que creem. A bênção, o milagre vai nos seguir, vai nos acompanhar. Nós não precisamos correr atrás. Deus, Ele vai nos entregar. O que nós precisamos fazer é nos entregar como sacrifício vivo. Nos entregar em sacrifício quer dizer abrir mão do nosso querer, das nossas vontades, talvez até mesmo dos nossos sonhos, para viver o querer, a vontade e os sonhos do Senhor. Eu e você, nós temos sonhos, e alguns sonhos vêm do coração do Senhor, mas alguns sonhos não são os sonhos de Deus para nós. Alguns sonhos são sonhos que nos levam para longe dos céus, que nos levam para longe do Senhor. Então o meu desejo e o teu desejo deve ser querer agradar ao Senhor, até mesmo na nossa caminhada, até mesmo nos nossos sonhos, até mesmo no nosso trabalho. Nossa oração tem que ser: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que agrada ao Senhor no dia de hoje? O que exalta o Senhor no meu trabalho? Como o Senhor quer me usar ali? Como o Senhor quer me usar na faculdade? Senhor, Deus, Ele nos coloca, irmãos, em lugares para um propósito. Isso é muito claro para mim hoje. Isso é muito claro para mim hoje. E eu glorifico ao Senhor que há um tempo atrás Deus falou comigo, falou diretamente a mim. Eu estava orando há um tempo atrás, falando: Senhor, eu gosto de tantas coisas. Eu gostaria de trabalhar num hospital. Eu gostaria de um dia ser gerente de uma clínica. Eu gostaria de dar treinamento. São tantas coisas que eu gostaria, mas o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer? E Deus, Ele me falou: eu vou fazer você andar por cada um desses caminhos. E Ele tem feito. E esses dias eu estava orando e eu falei: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me fez andar em cada uma das portas que eu pedi. Ainda não foram todas, mas o Senhor tem me feito caminhar. Mas o que eu e você devemos decidir é viver seja onde for que você está plantado. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu diga neste ambiente. Porque do meu lado e do seu lado tem pessoas sedentas de Deus. Tem pessoas que estão esperando apenas uma palavra. Então tem pessoas que estão esperando receber algo de Deus e não sabem aonde buscar, não sabem aonde encontrar. E eu e você, nós temos acesso à fonte. E muitas vezes nós não queremos transbordar. Às vezes por uma correria, às vezes porque eu estou correndo tanto no trabalho, porque eu quero alcançar aquela promoção. Eu estou tão cheia de afazeres, tão cheia de atividades. Eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso prosperar. Mas o Senhor
está nos chamando para falar ali, para ser boca de Deus, para ser instrumento na mão dEle, para fazer a vontade dEle. Porque quando eu e você fazemos a vontade do Pai, Ele se responsabiliza em cumprir as promessas que Ele tem na minha e na tua vida. Deus, Ele é um Deus Pai, é um Deus que ama, é um Deus que cumpre promessas. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque é Ele quem faz. Ele quem te coloca nos lugares altos. Ele que faz o teu trabalho brilhar aos olhos dos homens. Ele que faz você fazer a diferença onde você está plantado. A gente já leu aqui, não vem de mim, não vem de você, vem do alto. Todo dom vem do alto. A Bíblia diz que a sabedoria e o discernimento vem dos céus. É Ele quem me capacita, é Ele quem te capacita. Então não se preocupe com essas coisas. Eu não estou dizendo aqui para você não estudar. Eu não estou dizendo aqui para você não se dedicar naquilo que você precisa aprender. O que eu estou dizendo é que antes de qualquer coisa, se preocupe em adorar e agradar ao Senhor em todo lugar, em todos os momentos, em ser usado e usada pelo Senhor, em qualquer lugar em que você estiver plantado. Isso é abrir mão do teu querer. Talvez você gostaria de se dedicar mais no seu estudo, mas Deus está te chamando para orar mais. Talvez Deus está te chamando para estudar mais a palavra. Talvez Deus está te chamando para jejuar mais. Não é para você se dedicar tanto às coisas deste mundo. Volto a dizer, eu trabalho com treinamento, gente. Eu estudo também. Mas a gente precisa priorizar o que é do alto, porque das outras coisas o Senhor acrescenta. Deus, Ele acrescenta sabedoria, Ele expande a tua mente, para que talvez o pouco que você estudar, você vai absorver e vai desenvolver na excelência dos céus. Amém? Gálatas 2:20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Paulo continua o texto dizendo para nos apresentarmos como sacrifício santo. Em Hebreus 12:14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário uma entrega em santificação, abrir mão do pecado. Às vezes a gente se detém em pecados grandes, coisas que se manifestam de uma forma que escandalizam as pessoas, e a gente começa a esquecer das pequenas coisas que podem nos fazer cair, que podem fazer desagradar o Espírito Santo que habita em nós. 1 João 1:8 diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muitas vezes são as pequenas coisas, os pequenos detalhes que estão nos impedindo de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pequenos pecados, detalhes do nosso dia a dia, coisas que já se tornaram tão normais que nós não percebemos mais. Coisas que são corriqueiras, que a gente já não percebe. Quando a gente se converte, quando a gente está no primeiro amor. Eu me lembro que a gente era de uma igreja em célula e depois a gente foi para um encontro que chamava Encontro com Deus. E a gente vem ali cheio do Espírito Santo. E qualquer coisa, qualquer situação, o Espírito Santo já nos alerta. A gente fica misericórdia, a gente fica alerta para não pecar. E com o passar do tempo, a gente vai se acomodando, a gente vai se acostumando. A gente vai deixando de buscar com tanta intensidade e a gente vai esquecendo de ter essa atenção nos mínimos detalhes. Numa palavra, numa mentira, numa fofoca, numa maledicência, num julgamento.
Ah, mas quem somos nós para julgar? A gente não está julgando, não. A gente está só comentando. É só um comentário. Eu estou só comentando, eu só estou desabafando com a minha amiga do trabalho. Eu só estou desabafando. E a gente, quando vai orar, quando a gente vai buscar o Senhor, Deus começa a nos mostrar em detalhes do nosso dia, onde nós erramos. Que o Senhor venha nos mostrar, nos dar esse discernimento nessa noite. Que a nossa visão seja aberta, ampliada. Que os nossos ouvidos estejam aguçados para a voz do Espírito Santo. Para aquilo que tem entristecido o Espírito Santo, nós possamos corrigir em nós. Nós possamos transformar o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está atravessando o período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Santidade, para não entristecer o Espírito Santo. Devemos nos entregar em santidade para não entristecer o Espírito Santo, pois somos a sua habitação. Pecar e continuar pecando é como se nós enchêssemos a nossa casa. Imagina você encher a sua casa de todo entulho, de toda sujeira, de todo tipo de bagunça. Sabe aqueles seriados dos Estados Unidos que fala de acumuladores, aquelas pessoas que acumulam coisas, chega uma hora que não tem nem espaço para entrar. Pecar e continuar pecando, continuar no pecado, é como se a gente fizesse isso na habitação do Espírito Santo que somos nós. Nos enchemos de sujeira, de entulho, e o Espírito Santo já não tem mais espaço para habitar. Se você entrasse na tua casa e ela estivesse assim hoje, das duas uma, ou você decidiria limpar a tua casa para você continuar morando nela, ou você se mudaria da sua casa. Devemos decidir deixar o Espírito Santo limpar o nosso interior, para que ele continue habitando no meu e no teu interior. O Espírito Santo, ele não compactua com o pecado. O Espírito Santo não se alegra, mas se entristece com o pecado. Paulo continua falando que nós devemos nos apresentar ao Senhor como um sacrifício agradável. E quando chegou nessa parte eu falei: Senhor, o que quer dizer isso? Porque se entregar em sacrifício vivo, eu entendi, santo, ok, santidade, santificação. Mas o que quer dizer sacrifício agradável ao Senhor? Não é do jeito que eu e você queremos, mas como Ele quer, da maneira que agrada ao Senhor. É como agrada a Ele, não é do meu jeito, não é como me agrada. Não é o que eu quero fazer, não é a entrega que eu desejo. Senhor, o Senhor quer que eu ore, tá bom, Senhor. Deus está me chamando para orar de madrugada. De madrugada não, Senhor, eu vou orar meio-dia na hora do meu almoço. Não, de madrugada não, Senhor, de madrugada eu não quero, de madrugada eu não consigo.
Deus está requerendo algo de mim, que eu abra mão de algo que eu gosto muito. Não, Senhor, isso não. Isso, peraí, que isso eu não consigo. Vou te entregar isso aqui, Senhor. Isso aqui eu te entrego, mas isso aqui não. Deus está querendo que você abra mão de um pecado que desagrada a Ele. Não, Senhor, mas isso aqui não. Toca aqui, Senhor. No quarto, no quartinho da bagunça, não. Senhor, vai no meu outro quarto. Pode ir na sala, pode ir na cozinha, pode ir em todos os cômodos, mas esse pedacinho aqui, essa sujeirinha embaixo do tapete, essa daqui não, Senhor. Deixa essa daqui, porque essa aqui é para ficar aqui. Ou quantas das vezes nós temos uma mágoa que a gente não quer abrir mão porque a gente quer continuar tendo razão. Deus já me ministrou muito sobre isso. Quantas das vezes eu resisti a perdoar, a liberar perdão, porque eu queria continuar tendo a razão, porque não foi eu que errei. Porque eu tenho a razão naquilo, eu tenho. Não fui eu que errei, não fui eu que pequei, não fui eu que entristeci, não fui eu que fiz o mal. Não, deixa aqui, Senhor, deixa aqui que ainda vai ter que me restituir. E às vezes Deus está requerendo de nós essa entrega. Libera, entrega o que agrada a Ele. Deixa aí, libera aquilo que te entristece, que entristece o Espírito Santo. Deixa o Senhor trabalhar no meu e no teu interior. Deixa Ele fazer a limpeza que Ele precisa para continuar habitando aí, para continuar te movendo, te fazendo fluir, te usando. Porque como foi falado aqui, Ele quer te usar, Ele quer se manifestar. E como o bispo falou, não é só no mover aqui da igreja, é na tua casa, é no meio da tua parentela, é com os teus filhos, é com o teu cônjuge, é no teu trabalho, é onde for. Ele quer te usar. Deixa Deus te limpar nessa noite. Deixa Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer, porque não é do teu agrado, não é do meu agrado, é do agrado dEle. Ele quer te usar como agrada a Ele. Ele quer fazer como agrada a Ele. Deus, Ele deu para mim e para você dons, capacidade para nos usar do jeito que Ele quer. Quantas das vezes eu olho, às vezes, algumas pastoras ministrando, eu falo, Jesus, que lindo, poder, autoridade. Eu vejo a pastora Carla, eu falo, meu Deus, que maravilhoso. Que potência, né? Que autoridade. E aí eu falo, Jesus. Aí eu me imagino ministrando, eu me imagino lá, daquele jeito. Aí quando não sai. Não sai, gente. Porque não é do meu jeito, não é do teu jeito. É do jeito que agrada a Ele. É do jeito que Ele quer fazer. Eu acho lindo as meninas cantando. E eu já fui do Ministério de Louvor. Pensa, gente, era só pela misericórdia de Deus. Era, sabe aquela, não tem tu, vai tu mesmo. Porque era o que tinha na época da igreja. E eu acho lindo. Mas não é o que Deus colocou em mim, gente. Deus, Ele quer usar eu e você do jeito que agrada a Ele, com as ferramentas que Ele já nos deu. Somos membros do mesmo corpo, cada um com a sua capacitação, cada um com o seu chamado, cada um com o seu dom. Uma vez eu vi uma ministração da Helena Tanuri, onde ela falava isso. Quando você vai montar uma mala para o teu filho, se você vai montar uma mala para o teu filho ir para o inverno, se você vai montar a tua mala para uma viagem, para um lugar que vai nevar, você não vai levar biquíni, shorts, vestido, você vai levar roupa de inverno. Se você vai montar para uma praia, você não vai levar casaco de lã, touca, cachecol, você vai levar roupa de praia. Deus, Ele te deu as ferramentas necessárias para você exercer aquilo que Ele tem para você. Ele já te entregou, já está no teu interior. Mas Ele quer mover na minha e na tua vida aquilo que Ele já entregou em mim e em você. Gálatas 1:10 diz: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável a pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós estamos procurando agradar a Deus ou aos homens? Nos entregamos, servimos para Deus ou para os homens? Se o servir a Deus desagradar o seu patrão, seus amigos, mas agradar a Deus, estamos no caminho certo.
Depois que nós nos apresentamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós precisamos rejeitar as coisas do mundo e não nos amoldar ou não nos acostumar, não aceitar as coisas do mundo. Primeiro a gente se entrega a Ele, para Ele limpar, para Ele transformar, mas depois de entregue nós precisamos nos manter vigilantes para não acharmos normal o que o mundo prega. Nós estamos num tempo onde muitas pessoas querem até mesmo revisar a Bíblia, reformar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Sendo que a Bíblia, a gente sabe que a palavra, todas as coisas passarão, mas a palavra dele não passará. A palavra dele é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra não muda, Deus não muda. Mas nós precisamos ser vigilantes para não nos amoldarmos com as coisas do mundo. Paulo continua falando assim: não se amoldem, não se acostumem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amoldar significa adaptar ao molde. Moldar, modelar, acostumar, adaptar, ajustar, conformar, habituar. Vemos hoje em dia igrejas se acostumando às coisas do mundo. Igrejas que têm culto da tatuagem, igrejas que têm culto do rap. Não estou criticando estilos musicais. O que eu quero dizer é que eu não preciso fazer o que está no mundo, colocar o que está no mundo na igreja para atrair jovens, para atrair seja quem for. Nós não precisamos aqui no mês de junho fazer culto do São João, Arraial Gospel. Nós não precisamos trazer o que tem no mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas, porque o que atrai as pessoas é o Espírito Santo. O que atrai as pessoas é o meu e o teu testemunho lá fora. É como nós nos comportamos lá fora, e é por isso que Paulo nos ministra isso, para nos entregarmos em santidade, em sacrifício, para vivermos a boa vontade e agradável boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos ser um testemunho vivo do Senhor. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. Nós não podemos nos habituar, parecer com o mundo, querer nos ajustar. Quando eu e você não nos adaptamos à rodinha do mundo, é aí que nós devemos nos alegrar. Não é quando as pessoas não identificam o caráter de Cristo em nós que a gente fica tranquilo. Ai, que bom, eu estou fazendo parte da panelinha, eu estou fazendo parte do grupinho. Nós precisamos nos manter em santidade, fazendo a diferença onde quer que nós estejamos e não nos amoldar ao mundo. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não podemos nos amoldar, nos acostumar com o que está sendo ministrado e pregado no mundo. Precisamos continuar sendo e fazendo a diferença. Precisamos salgar, precisamos iluminar. O mundo precisa ver Cristo em mim e em você. Não podemos ser influenciados. Nós somos chamados para influenciar em Cristo. Nós não podemos ser influenciados por aquilo que é ministrado e é pregado no mundo. Paulo ele continua nos dizendo para nos transformarmos em renovação, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Renovar significa substituir uma coisa por outra melhor ou mais nova. Reparar, fazer uma renovação, uma reforma. Devemos ter a mente de Cristo, não pensar as mesmas coisas que pensávamos outrora, não
pensar as mesmas coisas que o mundo pensa. A minha oração tem sido essa: Senhor, que até o meu pensamento, que até os meus sentimentos agradem ao Senhor. Porque Ele sonda o meu e o teu pensamento, Ele sonda o meu e o teu coração. Mas, Gi, eu preciso mudar até mesmo o meu pensamento. Até o meu pensamento eu não posso mais controlar. Eu preciso mudar. Jeremias 17:10 diz: Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Provérbio 16:2 diz: Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Mateus 5:28 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Provérbios 4:23 diz: Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Em outra tradução, nova tradução da linguagem de hoje diz: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que eu penso e alimento gera a minha atitude. Toda atitude, todo falar antes foi gerado no meu pensamento. Se eu penso algo, se eu não vigio com o que eu estou pensando e eu continuo alimentando este pensamento, uma hora esse pensamento vai se tornar em uma atitude. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. As minhas atitudes são guiadas pela minha mente. Antes de eu falar ou fazer algo, o pensamento é criado na mente. Por isso, meus pensamentos devem ser mudados. Eu devo ter a mente de Cristo. O que eu tenho alimentado? Como eu tenho alimentado os meus pensamentos? Nós sabemos que nós temos janelas na nossa alma. São os olhos, os ouvidos, o olfato, o tato, o paladar. São janelas que atingem a nossa alma. O que nós temos alimentado a nossa mente, os nossos pensamentos? O que nós temos ouvido? Eu converso, tenho relacionamento com algumas pessoas cristãs de outras denominações e eu respeito a todos. Eu tenho as minhas convicções, os meus pensamentos acerca daquilo que o Senhor já me ministrou. E eu sei que algumas pessoas não concordam com o que eu vou falar, mas eu ministro os meus filhos dessa maneira. Eu não escuto músicas que não adorem ao Senhor. Eu, Gi, não escuto músicas que não adoram, que não glorificam ao Senhor. E eu tenho ministrado isso aos meus filhos. Eu falo para eles: por que a gente vai se alimentar de algo que não adora ao Senhor? A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia nos chama a adorar ao Senhor e a gente sabe que Satanás, ele era antes aquele que conduzia o louvor, que regia o louvor nos céus, antes dele se rebelar e ser expulso do céu. E ele tem o dom, a capacidade de gerar música. E se uma música não foi tirada dele, como dizia a pastora, e se eu não sei qual foi a inspiração dessa música, por que eu vou me alimentar daquela música? Se você estudar mais sobre isso, você vai ver que algumas batidas, inclusive, são batidas que atraem demônios. São batidas que influenciam até o pensamento das pessoas. Se você começar a pesquisar mais sobre isso, tem um rapaz que eu estava vendo, eu não vou me lembrar o nome, mas ele foi estudar a fundo, ele é baterista, ele começou a estudar a fundo sobre batidas de bateria. Acho que é isso aí mesmo. E ele estava falando que ele chegou aí numa tribo indígena, se eu não me engano, na África. E ele começou a fazer alguns sons. E o cacique da tribo lá falou: para, pode parar. Que esse som, ele atrai um demônio terrível. E são batidas de funk, batidas
Por que eu vou me alimentar? Por que eu vou atrair para minha casa as coisas que não adoram a Deus? Por que eu vou alimentar a minha mente? Você já viu algumas músicas hoje em dia que falam de traição, que falam de sofrência, que falam de rejeição, de vingança, adultério, e a gente se alimenta daquilo. E eu vou pegar mais profundo agora, porque Deus ministrou a minha vida, porque enquanto eu falava com os meus filhos, e as séries que eu assistia, eu alimentando, mas isso é religiosidade, isso é demais, isso é você sendo radical demais. Experiências que eu vivi na minha casa, eu em jejum, mas assistindo coisas que não agradavam ao Senhor. Eu não estava assistindo pornografia não, irmãos, eu estava assistindo série da Netflix, só isso. Mas séries que falavam sobre traição, que falavam sobre coisas que não agradam ao Senhor. A Netflix hoje em dia é só uma substituição das novelas que antigamente os crentes de antigamente falavam pra gente não assistir. E hoje em dia a gente não assiste mais novela, a gente fica ali no Netflix assistindo séries que estimulam os nossos pensamentos. Quantas das vezes eu comecei a idealizar um relacionamento de acordo com o que estava no Netflix, e eu comecei a ficar insatisfeita com o meu esposo dentro de casa. E o Espírito Santo de Deus começou a me ministrar que eu estava alimentando a minha mente com aquilo que não agradava ao Senhor. Deus me levou a propósitos de ficar sem assistir. Eu ficava sem assistir, eu chegava a tirar do celular, excluir o aplicativo, não vou assistir, período sem assistir. E eu via mudança dentro da minha casa. Gente, não estou falando de religiosidade. Se você não quiser, não concordar, amém. Glória a Deus, é você e Deus. Estou falando de coisas que eu vivi, experiências que eu vivi dentro da minha casa. O meu filho, comportamentos dele. Comportamentos de ira, de irritabilidade, de nervosismo, por conta de coisas que assistia no YouTube. Vídeos. E quando nós cortamos mudança de comportamento do meu filho, às vezes a gente acha que é bobeira, que é besteira, mas devemos vigiar aquilo que nós alimentamos a nossa mente, porque aquilo que a gente assiste, como eu falei, os olhos são janelas da alma, fica trabalhando na nossa mente, aquela palavra, aquela semente, aquela visão que nós tivemos. Eu não estou falando para você parar de assistir TV, não estou falando para você deixar de ter um hobby. Eu estou falando para você pedir para o Espírito Santo de Deus te ministrar e te direcionar naquilo que convém e naquilo que não convém. Porque Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas. Eu posso ouvir o que eu quiser, eu posso assistir o que eu quiser. Mas me convém? Vai me edificar? Vai mudar a minha vida? Vai mudar o meu relacionamento? Vai mudar os meus comportamentos? Vai mudar a minha atitude? Mas como então eu posso renovar os meus pensamentos, ter uma mente nova em Cristo? Como que eu posso renovar, viver tudo isso para ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando na minha vida? Além de eu vigiar com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu ouço, além de eu jejuar, de eu orar, eu preciso ler a palavra, me alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela deve ser o meu e o teu alimento todos os dias. Todos os dias. Eu e você, nós nos alimentamos para a honra e glória do Senhor todos os dias. Café da manhã, almoço, janta, para a honra e glória do Senhor. E quem não estiver passando dificuldade, nós sabemos que a gente pode abençoar você também. Mas, às vezes a gente deixa o alimento espiritual, principal, para depois. E quando a gente vê, passou o dia inteiro e nós não abrimos a palavra do Senhor. Nós não lemos um versículo sequer. Nós precisamos ter isso como rotina. Precisa fazer parte do nosso dia a dia. Oração e palavra. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá ânimo, é a palavra que nos dá força. Isso que nós vimos aqui é maravilhoso.
os dias maus virão, as dificuldades virão, os problemas virão, as tentações virão, mas se você não estiver alicerçado na palavra, você não se mantém de pé. É a palavra que quando você se vê numa situação difícil, ela acende como um alerta na tua mente. Sabe quando você vê uma situação de dificuldade e vem aquela palavra como flecha no teu coração? A palavra de Deus vem como flecha. A palavra ela vem na hora. O Espírito Santo de Deus te lembra daquele versículo que você leu naquele dia lá atrás. Quando vem uma tentação, você para na hora, porque o Espírito Santo de Deus te lembra daquela outra palavra que você leu na outra semana. É a palavra que é o nosso alimento, é a palavra que nos mantém de pé. Nós somos bombardeados de setas e de informações mundanas todos os dias. Nós somos alimentados com as coisas do mundo todos os dias. Se a gente se alimentar mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, quem vai prevalecer no meu e no teu pensamento? E em seguida, quem vai prevalecer no meu e no teu falar? E em terceiro lugar, quem vai prevalecer no meu e no teu agir? Porque como eu falei, antes de falar e antes de agir, o pensamento é gerado. Que nós venhamos buscar na palavra todos os dias essa renovação de mente. Que nós venhamos nos entregar todos os dias como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós cumpramos a nossa parte, a parte que nos cabe. E deixemos que a promessa dele, ele se encarrega de cumprir. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela